Fê, todas as perguntas que aparecerem, se você puder falar, porque eu não sei se é porque eu compartilho. Ah, lógico, eu não ia. Tem que passar em Não, cima. em cima, não, mas não tá aparecendo para mim. Vai piscar, qualquer coisa Aqui, ó. pisca em Deixa eu ver. Ah, laranjado. aqui, ó. Desculpa, tá aqui, ó. Beleza, eu não tinha visto. Então, como que eu vou ventilar esse paciente? A priori, primeiramente, eu vou colocar 6 ml, tá? O Gattinone fala que eu posso usar de 6 a 8 no tipo 1. E aqui eu vou fazer uma pequena observação. Quando eu vou utilizar 8 ml no COVID entubado? Quando o pH estiver abaixo de 7,20, por conta de um CO2 elevado. Eu posso ventilar com até 8 ml, desde que minha driving pressure não fique maior que 15. Beleza? Nunca esqueçam isso. Eu posso sim ventilar com 8 ml, com pH abaixo de 7,20, com minha driving pressure sempre menor que 15, tá bom? Caso contrário, é 6 ml de começo e eu vou reduzindo, né? Aqui eu coloquei 4 porque é referência ao estudo do Gattinone, mas eu posso ir até 3, sempre utilizando essa fórmula. Ó, teve um paciente nosso, Fernando, aqui, Covid, pneumocistose, né? Era positivo para HIV. A gente ventilava 3 ml, era 200 e pouco. E com 3 ml, PIP de 5, ele tinha uma drive pressure de 25. Não tem jeito. E aí, CO2 lá em cima, 110. E prona. Fizemos várias vezes, sempre prona para impossibilidade de VM protetora. Às vezes vai acontecer, gente. Tem gente que fala para mim que... As pessoas às vezes falam para mim, pô, eu tô frustrado porque o paciente não melhora, eu tô tentando de tudo e o cara só piora. Pode acontecer, gente. Infelizmente, tem paciente que não melhora mesmo do pulmão. O cara evolui muito rapidamente, o pulmão ficar muito ruim. E lembra que eu falei lá no começo que o tipo 1, tipo 2, ele era um pouquinho desatualizado, mas que muitas pessoas usavam? Esse estudo aqui, ó, essa imagem aqui é daquele estudo lá do comecinho que eu coloquei, que saiu esse ano. E os caras estão usando esse tipo de definição ainda, ó. Então, o cara vai para ventilação mecânica, ele pede usar volume correntes baixos de 4 a 8 ml, ó, nesse estudo, platô menor que 30, driving pressure menor que 15, saturação não pode ser maior que 96, né? Não precisa disso. Eles falam para usar uma estratégia conservadora de fluidos. E aqui teve um grande problema, porque estava todo mundo zerando o balanço desses pacientes, esses pacientes estavam perdendo o rim, né? Então não é zerar o balanço, é também não socar volume no paciente. Mas o paciente então não pode ficar desidratado que o rim acaba, né? Posição prona, óxido nítrico de resgate e equimovenovenosa ou vena arterial em hipoxemia refratária. Tá? E aí, eles falam aqui, ó, no tipo L e o tipo H, eles usam isso ainda, ó, o tipo L está aqui em cima, paciente que tem uma complacência boa, não tem alteração tão importante de complacência, ele vai utilizar PIPs mais baixas, né? E aí você vai ventilar ele com 6 a 8 ml, PIP de 8 a 10. Não é que isso aqui é obrigatório, tá, gente? Tomem muito cuidado quando as pessoas falam PIP de 8 a 10. Tomem cuidado, vocês vão avaliar no dia a dia de vocês, tá? E eles falam que você também pode usar prona nesse paciente. No paciente tipo H, vocês vão ter que ventilar com 6 ml ou menos, controlando o driving pressure. Aqui eles falam de driving pressure menor que 14, tá? E PIPs mais altas. Posição prona e recrutamento alveolar são indicados. E aí você tem algumas outras coisas, né? Você tem algumas coisas adicionais que você pode fazer. Então, e você vai ter que fazer, monitorizar o débito cardíaco do paciente, fazer ecocardiograma, marcadores teciduais de oxigenação, oximetria, ultrassom pulmonar, se possível, cálculo de mecânica pulmonar é importante. Se você tiver tomo por impedância elétrica, pode usar. Não se esqueça da analgesia, sedação e bloqueio neuromuscular quando necessário. Nutrição enteral e controle glicêmico rígido e rápido. Profilaxia de trombose, suporte renal se precisar,
e uso racional de antibióticos. Não se dá antibiótico para paciente que não tenha um PCR ou a procalcitonina alterada com Covid. Os caras estão dando antibiótico para todo mundo, os pacientes estão indo de alta, eles demoram até 6 meses para tirar toda a imagem radiológica, aquele alvéolo desse cara está desnudo, ele vai para a casa dele, pega uma infecção bacteriana e ele volta a internar e ele morre de SARA agora bacteriana. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. E reabilitação está aqui, ó. Nós não fugimos dos guidelines ou dos estudos que tem por aí. Eles falam sempre da reabilitação. Deste outro lado, tem algumas coisas importantes que a gente já falou, tá? Então por isso que eu não me apeguei a este lado aqui, tá? Porque aqui a gente já está falando do paciente entubado. Então, isso tudo é importante, gente, tá? Vocês precisam repensar tudo isso. E é um conjunto. Se você não tem todo mundo da equipe do seu lado, você não vai ter sucesso. Tá? Instalei a ventilação protetora, fiz o cálculo do driving pressure, o driving pressure está dentro da normalidade, está tudo tranquilo, tudo beleza. Existe um outro estudo que não foi publicado, ele só foi um pré-print, é um estudo brasileiro, inclusive, que mostrava 3 fenótipos e não 2. Tá? Só que se você for atrás das imagens de Covid, deve ter um monte de tipo, mais de 20 tipos de acometimento. Então não dá para você trabalhar com um padrão. Eu não vou nem ficar passando aqui nesse slide, eu vou passar esse slide mais para frente, a gente vai discutir um pouco. Mas ele trazia de 3, então o tipo 1 ele trazia com um foco, paciente com foco, né, no pulmão. O tipo 2 era aquele paciente que tinha atelectasia em base, atelectasias dependentes, que eles dizem que é o cara que é bem recrutável, né? E o tipo 3, olha isso que bagunça, né? Um infiltrado difuso, esse cara possivelmente ficaria bem ruim na ventilação, muitos deles poderiam evoluir para ECMO, por exemplo. E aí eles detalham, né? Que o tipo 1, eles falavam que a mecânica é consistentemente alta, então ele tem uma complacência importante, ele pode ter uma hipoxemia grave, mas não é por conta do pulmão aerado ou não aerado, e sim pela perfusão que a gente já discutiu que é muito ruim nesses pacientes. Então, nesse estudo, eles falavam que eu poderia, por exemplo, usar óxido nítrico inalado nesse paciente, para melhorar a perfusão desse pulmão. No 2, um paciente que tem a grande chance de responder a PIP, porque olha aqui, ó, alvéolo ventilado e aqui tudo colapsado, tá? E no 3, é uma síndrome de desconforto respiratória típica pulmonar, né? Que é um paciente que tem macro e micro embolias periféricas, e aí ele também pode ter embolia pulmonar, e aí o negócio pega para ventilar esse cara. Esse cara aqui você vai dar PIP, esse cara não vai responder bem a PIP. Esse cara você vai pronar, ele não vai responder bem a prona. Mas você vai fazer. Esse cara, talvez, ele vai até evoluir para uma ECMO, por exemplo. E será que a ECMO vai salvar esse cara? Não sei. O Eolia não salvou os pacientes com SARA, né? O que a gente tem visto de tratamento hoje em dia para Covid talvez também não está salvando tão bem assim, não. Embora tenha alguns retrospectivos aí com alguns resultados interessantes. E aí a gente vai manusear esse cara, né? Eu entubei ele, eu vou ventilar volume, a pressão, como eu quiser. Eu adoro volume. Eu gosto de ventilar volume e eu já deixo o paciente bem sedado, curarizado, eu ventilo com volume com uma pausa de 0,3 segundos para obter o driving pressure em todos os ciclos. Eu gosto, é uma coisa minha, mas não tem diferença nenhuma entre você utilizar volume e a pressão. Esse estudo aqui ele traz como 8 ml, ó. Então lembra que eu falei? Tem locais que estão usando 8 ml desde que o driving pressure seja menor que 15. Então tem muita divergência, gente. E uma vez conversando com o pessoal, eu perguntei para eles, gente, mas se a gente pode usar 7 a 8, por que vocês falam então para usar de 3 a 6? E a resposta do cara foi sensacional. Ele falou assim, porque se a gente colocar que pode usar de 3 a 8, todo mundo vai usar 10. Então a gente coloca de 3 a 6, sabendo que as pessoas podem usar 7 a 8. Eu achei fantástica essa resposta, porque eu esperava uma resposta tipo científica. E ele falou, não, é uma questão simplesmente cultural, cara. Se você coloca 6, a pessoa quer mais que 6. Então, se eu coloco 8, ela vai querer mais que 8. Então, a gente coloca de 3 a 6 e sabendo que pode passar para 7 a 8.
Tanto que isso é verdade, que no estudo de 1998 do Marcelo Amato, lá no HC, de síndrome de desconforto respiratório, eles usavam 7 a 8 ml. E ele já controlava o driving pressure menor que 15. Isso desde 1998. Se você pegar o estudo dele e for nos dados complementares do estudo, você vai achar essa colocação. Tá? E aí ele fala aqui, ó, começa com 8 ml. O driving pressure está menor que 15? Se sim, fica lá em 8 ml. Se